queria até falar um pouquinho desse seu livro também, A Grande Luta, um livro de 2018, né? Que eu queria que você contasse um pouquinho a história, como que você resolveu escrever, por que que você resolveu, se você é muito assíduo do universo do MMA. Conta um pouquinho como é que surge o livro A Grande Luta, que pra galera, que inclusive tá à venda, né? Pra galera comprar. Qualquer livraria, Amazon na internet. também, internet, enfim. Conte um pouquinho. Não, eu não sou alguém desse universo da luta. Eu acho que essa matéria foi uma das primeiras que eu fiz sobre MMA. Foi uma matéria que eu fiz quando eu estava no UOL, contando... Eu fui pautado para fazer uma matéria sobre MMA, a gente queria contar qual é a realidade dos atletas do MMA que estão longe do UFC. O UFC, para quem não sabe, é a principal competição do MMA, e na época era muito popular no Brasil, hoje é menos. E a gente queria contar a história de atletas que estavam começando, saber como é que era a vida deles, principalmente porque tinha algumas denúncias de torneios que a gente chamava de torneios clandestinos. Torneios que não tinham licença, que não tinham um cuidado muito grande com o atleta, então qualquer um podia lutar, qualquer um podia... Se o cara se machucasse, não tinha ambulância, não tinha nada. Inclusive, uma das matérias que eu fiz... Tipo aquele filme do Van Damme, assim, tipo dragão branco. Exatamente isso. E realmente tinha muito, assim. Acho que até tem, assim, no interior do Brasil, continua tendo. Uma das matérias que eu fiz, foi um especial de matérias. Uma delas era... Eu entrei em contato com... Isso é engraçado. Eu entrei em contato com um dono de um evento aqui em São Paulo e me fazendo passar como lutador iniciante. Porque a denúncia que a gente tinha recebido era que qualquer um podia lutar. Você não precisava treinar, você não precisava estar numa academia. E eu falei, puta, vamos... do Zibord, hein? Se infiltrar ali, muito... Eu falei assim, vamos ver se é isso mesmo, né? E aí eu entrei em contato com o cara, e eu falei assim, acabei de chegar em São Paulo, quero lutar, como é que eu faço? O cara falou assim, manda uma foto sua, vou encontrar um competidor, encontrar um adversário. O clube da luta. Só isso. Manda seu nome, manda sua foto, diz quem é o seu treinador. Eu mandei, meu treinador é fulano de tal. E a aposta comendo solta nesses negócios. Não sei se nessa época tinha, era 2016, não sei se... Acho que nessa época... Não, mas eu falo aposta ali, porque isso aí deve ter seu público. Sim, os caras apostam ali, cara. Pode ser. E aí ele falou, manda sua foto, manda seu treinador. Eu mandei, inventei um treinador, tirei uma foto sem camisa em casa, assim... Mandei pra ele, o cara respondeu, tá bom, já tenho um adversário. Mandou a foto do adversário, um cara que era obviamente um lutador amador. Eu falei, cara, eu vou morrer, se eu subir eu vou tomar um pau. E aí fui mantendo o negócio pra fazer a matéria, né? E fiz a matéria. E aí na hora, obviamente, eu até pensei em ir, mas eu falei, puta, não vou, cara. Porque de repente eu vou, obviamente não vou lutar com esse cara, mas aí eu vou dizer que eu sou jornalista, os caras vão pra cima de mim, vai dar uma treta. Melhor não, aí eu não fui. Mas eu fiz a matéria mostrando que realmente aquela denúncia era correta. Qualquer pessoa podia lutar, independentemente de qualquer coisa. Não tinha que apresentar nenhum documento, não tinha que provar nada. Era só querer e você ia. E, se eu fosse, provavelmente eu não estaria aqui para contar essa história, porque o cara ia me moer de porrada ali, né? E aí, essa foi uma das matérias... Título da matéria, perdi uma perna na luta clandestina. Repórter do UOL morre ao apurar a reportagem, ia ser foda. É foda pra caralho. E aí eu fiz essa matéria, foi um especial, com várias matérias sobre MMA. E uma delas uma delas que eu fiz nesse especial foi sobre esse lutador, o Acácio Pequeno, que foi um cara que eu conheci lá em Guarulhos, o cara... É de Guarulhos, estava treinando numa academia lá. E ele é um cara que pesava, na época, 104 quilos e lutava na categoria de 84. Então, antes de toda a luta, ele precisava perder 20 quilos. Toda a luta. O cara marcava uma luta, a primeira coisa que ele tinha que fazer, antes de ele pensar no treino, antes de pensar em qualquer coisa, era perder peso. E essa é uma realidade, para quem não sabe, muito comum no MMA e em alguns esportes de luta. O que acontece? São esportes que são medidos por... As categorias são divididas por peso, só que você só precisa ter o peso da categoria na véspera da luta, na pesagem. No dia da luta, você pode ter qualquer peso. Então, o que muita gente faz, isso é um processo brutal, assim.
é você ter o peso da categoria no dia da pesagem e de um dia para o outro, da pesagem para a luta, você recupera tudo o que você puder, porque quando você está ali no octógono, cada quilo a mais faz diferença. Pô, você está em cima do cara, para o cara te virar, pô, se o cara está um pouco mais pesado, ele não consegue. Então é isso que os caras faziam. E eu sabia que isso acontecia, já tinha visto vários vídeos lá do José Aldo perdendo peso antes da luta dele lá e tal. Mas eu queria mostrar, né? Porque uma das coisas que eu gosto de fazer no jornalismo, que é isso que é o jornalismo narrativo, que é você não apenas contar a história e dizer o que acontece, mas mostrar, assim, trazer o leitor, no caso do livro, o leitor, para dentro daquela história, criando uma cena, botando diálogos. Quando eu falo criando, é com base totalmente em apuração, né? Eu não invento nada, eu apuro muito, observo muito, eu falo com muita gente para conseguir os detalhes que vão me ajudar a construir aquela narrativa, aquela cena que vai engajar o público naquela história. Então eu conheci o Acácio falou, não, vem aqui acompanhar o meu processo. Fui lá, acompanhei um treino com ele, e era isso, o cara, em um mês, ele para de comer, ele fica almoçando só alface e água, nossa, às vezes pepino, porque ele precisa perder 20 quilos, ele vai perdendo, fica mal-humorado, dorme mal, fica fraco, e aí o treino já não é o mesmo, mas ele tem que perder peso. E aí no último dia antes da pesagem, eu fui lá para Guarulhos, e ele já não conseguia mais perder massa corporal. Ele tinha que perder água só. Então os caras botaram várias capas de chuva nele, ele ficava correndo na esteira e dando soco assim no treinador lá. Soco, esteira e suando, né? Suando muito. Uma poça de suor assim em volta dele. E aí os caras ficam, puta, isso não vai dar certo, o cara ainda precisava perder, sei lá, 3 litros de água. Então vamos pro plano B. Qual é o plano B? Leva o cara pro motel, joga o cara na banheira de água quente, porque agora o cara vai ficar fervendo, porque isso vai acelerar a desidratação dele. E aí eu fui com o cara pro motel, ele e a equipe dele, e aí levava o cara, tem as fotos na matéria, tem as fotos no livro, o cara assim, puto, o cara parecia outra pessoa, assim, muito magro e tal. E aí o motel não era o melhor motel lá em Guarulhos, a banheira não estava quente o suficiente. Então os caras, o tempo foi passando e os caras não conseguiriam, achavam que não ia dar certo, ia ter a pesagem, o cara ainda faltava perder, sei lá, 1 quilo, 1 litro de água. Aí o plano C foi tirar o cara da banheira, botar dentro do carro, fechar o vidro do carro, ligar o ar quente, aí tem as fotos. E aí o cara ficava 30 segundos respirando o ar quente dentro do carro, 10 segundos para fora. 30 dentro, 10 fora. Foi um processo assim, eu olhando isso, cara, eu ficava pensando, esse cara vai morrer aqui, como é que eu vou fazer essa matéria? O que eu vou fazer, né? Como é que eu vou lidar com a situação? Felizmente o Acácio não morreu, ele conseguiu bater o peso, ele foi lutar e ganhou a luta. E aí eu fiz essa matéria pro UOL. Nesse estilo, né? Jornalismo narrativo. Tipo, você começa a matéria, você não sabe como vai terminar, você fica tenso. Muita gente depois veio me dizer, puta, fiquei com sede lendo essa matéria, fiquei, né? Deu uma angústia ali, porque era realmente essa sensação que eu queria passar, né? Claro. Queria que a pessoa, o leitor, sentisse um pouco da angústia que eu e o Acácio estavam me sentindo ali naquele momento. E essa matéria eu publiquei no UOL, ela viralizou na época, foi uma das mais lidas. Acho que foi a mais lida do UOL nesse dia. Teve muita leitura, um monte de gente veio me procurar. E uma das pessoas que vieram me procurar foi o editor da editora Todavia, o Flávio, que aí ele me chamou para escrever um livro sobre esse personagem, né? E aí eu acompanhei o Acácio por 1 ano para mostrar como é que era a vida dele, né? Depois dessa luta, o caminho dele até chegar ao UFC. Se ele chegaria, se ele não chegaria. Então aí eu conto a história dele, conto a história dos colegas de treino dele, da mulher dele, que também é atleta. Jéssica, né? Jéssica. E acompanhei durante 1 ano para mostrar quais são os dramas que vive um atleta como esse. Muito legal, Muito cara. foda, E falando agora de futuro, o que tá na tua vista aí com relação aos próximos trabalhos? Você deixou o UOL, você tá trabalhando para algum grande veículo de mídia, você ajudou a produzir lá o documentário do Robinho do Globoplay. Como é que tá a tua carreira nesse momento? Eu tô agora trabalhando 100% independente.
Gostei, assim, trabalhei agora nesse documentário do Robinho, e era uma coisa que eu já queria fazer, assim, ir mais por esse lado do audiovisual. Então, tô tentando virar alguns projetos de documentário, de pesquisa para série de ficção, e aí para tentar virar para esses grandes estúdios aí, Amazon, Netflix, tem alguns projetos que estão em andamento. É uma coisa que demora mais, né? Não é tipo, uma matéria que você faz ali em uma semana, em um mês, mas eu tô focando nisso e principalmente no meu podcast independente. Agora tem um podcast pessoal, que é o Carrapato, que é um podcast meu, inspirado acho que um podcast que eu gosto mais, é um podcast americano chamado O Palácio da Memória, que é um cara contando histórias desse jeito que todo mundo gosta de ouvir. Histórias que eu gosto de contar, assim, história com começo, meio e fim, com um personagem forte, com reviravolta, com drama, com suspense, às vezes tentando levar o ouvinte para dentro daquela narrativa, né? É uma coisa que eu faço desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo e é o que eu gosto mais de fazer, assim, pode ser de qualquer assunto. Eu sempre fiz mais sobre esporte, porque por uma coincidência foi onde eu caí. Mas nesse podcast eu falo sobre tudo. E já tá em qual episódio? Tá no 5º episódio já. Tá no 5º episódio. Você encontra na onde? Cada história é uma história independente. Então, por exemplo, a primeira história é a história de um alemão. Eu não vou dar muito spoiler porque eu quero que todo mundo ouça e depois me diga o que achou. Mas é a história de um alemão que era um cientista alemão que veio para o Brasil e levou do Brasil tudo que ele podia. Plantas, animais, pedras preciosas, inclusive 2 crianças. E aí eu conto a história desse cara e dessas crianças. Loucura. É o primeiro episódio do podcast. E tem outros, assim, eu conto a história num outro episódio, eu conto a história de um médico que foi o médico do exército durante a ditadura. Então ele era o cara que, durante as sessões de tortura, ele dizia para os torturadores se aquela pessoa podia ser mais torturada. Nossa. Ou se não podia ser torturada. Não tem estômago não, viu? Puta merda. Eu te convido a ouvir porque é uma história que tem nuances. Eu dei o lead da história. Ele é esse cara, mas ele não é só esse cara. Tem uma história por trás. Ele escreveu um livro depois e ele explica os motivos que o levaram a estar nessa situação. Esses personagens, que são os personagens que mais me encantam, são os personagens que eles não estão nem no caminho do preto, nem no branco. Eles estão no cinza. Ou uma hora eles estão no preto, outra hora eles estão no branco. E às vezes eles têm uma explicação, às vezes não tem. Às vezes você consegue entender, às vezes não. Então, o meu podcast é muito isso, assim. Todos os personagens que aparecem ali são pessoas que eu espero que vão causar uma sensação, um impacto, né? São essas histórias que eu procuro e eu conto desse jeito que eu gosto de contar e que as pessoas já me disseram que gostam, assim, vou né? ouvir também. A história começa de um jeito e no final ela vai para outro caminho e você fica, caraca, é verdade. Ou você nem imaginava que aquilo podia acontecer, mas já tinha alguma coisa no começo que O cara gosta de um plot twist, né? Eu vou confessar que ele faz esse trampo. Como que é o nome dele? O que fez o caso Evandro? O Ivan Mizanzuki. Ivan Mizanzuki. Ivan Mizanzuki cara é genial. Podcasts, assim, ele é uma sua referência. referência. Pô, ele é muito Caso foda. Evandro, ele tá agora com O Piloto, não sei se vocês estão ouvindo aqui. Não, ainda muito não. Bom. Operação eu vi. Prato, ele tá na direção também, adoro os podcasts dele. Outro cara que é referência para mim, meu amigo, é o Chico Felitti. Não sei se vocês conhecem ele fez A Mulher da Casa Abandonada, fez o Ateliê, são podcasts também nesse estilo de investigação, narração, com reviravolta, com suspense, com drama, com momentos engraçados, momentos revoltantes. É o tipo de coisa que eu gosto de fazer, então eu convido todo mundo aí, os ouvintes, a ouvirem o Carrapato. É um podcast totalmente independente, eu faço de casa mesmo, eu escrevo, eu apuro, eu narro, eu edito e eu conto com a ajuda dos ouvintes para manter esse trabalho, porque Nos tem um custa apoia-se o trabalho, lá. tem um apoia-se que No eu... Spotify? Tá no Spotify, tá na Apple Podcast, tá no YouTube também, tá em todo lugar. Boa. Que legal, cara. Excelente, cara.